Bom dia, meu querido e minha querida. Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Bebe aí, bebe aí. Ah, trem bom. Vou fazer uma pergunta para você. Você vai me respondendo durante a live. Só quem vai saber dessa pergunta é quem está aqui agora, porque está ao vivo, né? E eu vou saber quem é que chegou mesmo, quem é que não chegou depois que eu vou ler tudo, depois da live. Você acha que eu não leio? Eu leio. Quem é mais rápido? O jacaré ou o cavalo? Você vai me responder durante a live. No final da live, não deixa eu esquecer, não. Não esqueço, que eu enlouqueço aqui, eu esqueço. Eu vou responder para vocês, tá bom? Ô, meu lindo e minha linda, vambora, vambora. Vamos em frente, que atrás vem gente. Daniel Silveira. Ei, Daniel Silveira. Ô, meu lindo, esse aqui, ó. Vocês sabem que ele pediu nova progressão de pena. Para sair do fechado, para ir para o semiaberto. Foi condenado por ameaça ao Estado Democrático de Direito, a democracia, né? Foi aí condenado também por coação no curso do processo, que é um tipo de obstrução da justiça, só que com o uso de violência. Enfim, ele desobedeceu mais de 175 ordens judiciais, não é? Ameaçava, fazia, acontecia. Então, ele pediu a progressão de pena. O que aconteceu, André? Foi negado. 3 vezes já foi negada a progressão de pena para ele, o valentão. Agora ele não é valentão mais, não. Agora ele é humilde. Agora ele ficou humilde. Foi, André? Foi. Ele não está valentão mais, não. Ficou humilde. Aí o que aconteceu? Levou para o plenário. O plenário que foi decidir agora do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos dar progressão de pena para ele? Ele está tendo bom comportamento, está humilde agora, fazendo curso, fazendo a faxina lá dentro da cadeia e tudo, tal de coisa. Vamos dar a progressão ou não vamos dar a progressão? Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal disse, ó, não, vai continuar preso no regime fechado. Bandido, condenado a quase 9 anos de cadeia em regime fechado. E o relator, Cristiano Zanin. Vocês sabem que o relator desse processo, não é? De toda a situação que desembocou na condenação dele, é Alexandre de Moraes. Só que chegou o pedido de habeas corpus para ser analisado, para pedir a progressão, por sorteio, o Cristiano Zanin. Cristiano Zanin fez o relatório dele para que não houvesse, então, a progressão de pena. E levou para o plenário. E o plenário, por unanimidade, unanimidade, por unanimidade, decidiu que ele vai continuar fechado em regime, vai continuar preso em regime fechado, sem direito à progressão de pena até o momento. Inclusive, na última manifestação de Alexandre de Moraes até lembrou a defesa de Daniel Silveira que ele tem que pagar 4.300.000 que ele está devendo para a justiça. Por quê? Porque ele achava que o golpe ia dar certo, que o indulto que Bolsonaro deu para ele ia vingar, entende? Aí ele desobedecia a ordem judicial. Foram 175 ordens judiciais que ele desobedeceu. Ia lá, fazia, acontecia e filmava. O tanto que o cara é bolsonarista típico, aquele que produz prova contra si mesmo. Ele ainda filmava, ele desobedecia às ordens judiciais e ainda ia lá, filmava para tirar sarro e deboche da justiça. Se lascou, porque só em decorrência dessas desobediências são mais de 4 milhões a título de multas que ele vai ter que pagar. Para além da responsabilização da pena que vai ficar preso em regime fechado. Escreve aí, meu querido, ó. Eu acho é pouco. Tá com dó? Leva para casa. Porque eu lembro dele, o quanto ele era violento, ameaçava todo mundo, fazia chacota de todo mundo. É uma coisa assim horrorosa, não é? Então, coloca aí. Vai ficar preso em regime fechado. Meu querido, a mais nova fake news que os gadinhos estão propagando. O gadinho está propagando, esse povo tem um nível de paranoia e de manipulação que é, assim, gravosa. Eles estão manipulando, eles estão propagando nas suas redes sociais que Lula vai
intervir no judiciário para tornar Bolsonaro elegível em 2026. Hã? Como é que é? É, eles estão dizendo que Lula quer concorrer nas eleições de 2026 à presidência da República, na sua reeleição, que acredito que terá, e ele será tetra Lula. Ele quer concorrer contra Bolsonaro, que ele vai preferir concorrer contra Bolsonaro do que contra outro representante da direita, ou melhor, da extrema direita. E que assim Lula, enquanto presidente da República, vai intervir no judiciário ali para fazer com que eles tirem a inelegibilidade de Bolsonaro. Quem está propagando isso, André? Os bolsonaristas das suas redes sociais. Isso é loucura nível hard, entende? Andréia, como é que é isso? Você conta ou eu conto? Eu conto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu querido, não tem como Lula intervir nisso. Os únicos que podem alterar a inelegibilidade de Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi condenado em 3 oportunidades pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo plenário, que deu como resultado a sua inelegibilidade por 8 anos, ou seja, até 2030. O único que pode reformar essa decisão, mudar isto, é o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso, que deve ser impetrado, e foi, inclusive, impetrado pela defesa de Bolsonaro. O primeiro recurso já foi impetrado, em que Bolsonaro tenta derrubar a sua inelegibilidade. É a única forma de se derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro. É por meio de recurso, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrube a inelegibilidade decretada pelo plenário do TSE. E o que aconteceu com essa primeira ação, com esse primeiro recurso que Bolsonaro entrou ali junto ao Supremo Tribunal Federal tentando derrubar a sua inelegibilidade? Para você ter ideia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já se manifestou em relação a esse recurso. Ele é o primeiro a se manifestar, para depois manifestar o relator e então o plenário decidir. Então, Paulo Gonet se manifestou. Sabe o que Paulo Gonet pediu e falou? Para nem ser aceito o recurso. O recurso nem tem cabimento, porque não tem nada de novo, não tem nada de nada, e está público e notório, porque Bolsonaro produziu prova contra ele mesmo, que foi o caso da convocação de embaixadores, de convites de embaixadores de outro país, em que Bolsonaro usou da estrutura pública para fazer reunião com embaixadores filmada e gravada, seja, Bolsonaro produziu prova contra ele mesmo, em que Bolsonaro propagou mentira, fake news sobre as urnas eletrônicas e sobre pleito eleitoral, dizendo que tinha fraude, tinha tudo aquilo e tal e coisa, e não apresentou prova nenhuma. Ou seja, tem prova material de que Bolsonaro abusou do seu poder político para propagar fake news e desinformação às vésperas do pleito eleitoral. E isso é crime eleitoral que tem como penalidade a cassação, como ele não tinha cargo, a inelegibilidade. Então, tem prova. Aí o Procurador-Geral da República falou, não, Supremo Tribunal Federal não precisa nem aceitar essa ação. Essa ação não tem nem que ser analisada no mérito, porque no mérito já foi analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pega isso e joga no lixo. Foi mais ou menos isso que ele falou. Lógico que ele falou com palavras muito bonitas, não é? Dentro do juridiquês e da formalidade judicial necessária. Mas foi mais ou menos isso. Pega isso e joga no lixo. Foi a primeira manifestação de Paulo Gonet em relação a isso. O que vai dar isso, André? Esse recurso vai dar em nada. Vai dar em nada. O Supremo Tribunal Federal vai manter a decisão de inelegibilidade. E Lula, e ninguém vai poder mudar isso. Só o plenário do Supremo. E o Supremo, pelo que tudo indica, a partir da própria anuência do Procurador-Geral da República, não vai mudar absolutamente nada. Pelo contrário, se tiver uma decisão, ou seja, se for analisar o mérito, porque Paulo Gonet não quer que nem analise o mérito, se for analisar o mérito, vai confirmar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E não é Lula e não é ninguém. Ai, é porque
o ministro Nunes Marques, daqui a pouco vai assumir a presidência do TSE, aí depois também vai assumir a presidência do TSE o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, eles vão tirar Alexandre de Moraes da presidência do TSE. Isso eles estão propagando também. Ô, Gadinho, pelo amor de Deus, senta e aprende, Gadinho. Não passa vergonha, não, Gadinho. Aqui nós te ajuda. Senta, Gadinho, e aprende. Ninguém vai tirar Alexandre de Moraes do TSE. Vai haver o rodízio. De 2 em 2 anos, há a mudança da presidência do TSE e as cadeiras são movimentadas e andam. E conforme a antiguidade, se assume a presidência do TSE. Tinha Edson Fachin, que era o presidente do TSE, durante o período do governo desastroso de Bolsonaro, depois mudou para Luiz Barroso, a cadeira andou, aí depois assumiu Alexandre de Moraes e a cadeira vai andar de novo. Quem vai assumir agora? Carmen Lúcia. Carmen Lúcia vai assumir. Aí depois que vai vir os dois bolsonaristas. E eles não podem, não têm poder nenhum de mudar uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, para de passar vergonha. Aí eles estão falando que Alexandre de Moraes vai renunciar. Ou Alexandre de Moraes renuncia, ou Alexandre de Moraes será preso. Ou, pelo amor de Deus, que patifaria que é essa? Alexandre de Moraes não vai renunciar, não tem nem porquê. Alexandre de Moraes não vai ser preso. Está mais fácil ele decretar a prisão de Elon Musk se entrar no território brasileiro. Então, para de passar vergonha, gente, com essa loucura de vocês. É o que os bolsonaristas estão falando, são isso, viu, gente? Todas essas presepadas que Alexandre de Moraes tem que renunciar, então vai ser preso. De novo, gente, daqui a pouco vocês vão falar que o tribunal, do Supremo Tribunal Militar vai prender Alexandre de Moraes de novo, como vocês falaram em 2022, que o Supremo Tribunal Militar vai prender Alexandre de Moraes. Ah, não, por favor, para com isso. Deixa de patifaria, tudo isso é fake news, é mentira. Para de passar vergonha, para de passar vergonha, deixa de loucura, esse fanatismo louco. Ai, que loucura. Meu querido, uma comissão, é muito importante a gente reverberar isso, viu, meu lindo, minha linda? Uma comissão de 2 senadores e 4 deputados federais vão para os Estados Unidos. Estão indo hoje e vão ficar até dia 2 de maio. E eles vão estão em conjunto para criar a Frente Parlamentar, a Frente de Defesa Internacional da Democracia, em nome da democracia. Vai se criar essa frente internacional em defesa da democracia. Quem vai participar? Quem vai, Andréia? Vai a Lisiane Gama, vai a senadora Lisiane Gama, vai o senador Humberto Costa, vai os deputados, a deputada federal, eu estou aqui agora, a senadora Lisiane Gama, ela vai estar presente, a deputada federal Jandira Fegali vai estar junto nessa comissão. Esse aqui, ó, é o deputado lá também nos Estados Unidos, é o James. James, esse deputado aqui, dá uma paradinha nele aqui que é importante. Esse deputado, ele foi um dos principais ali dentro da investigação da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, salvo engano, acho que é essa data mesmo. Houve a invasão do Capitólio lá e uma tentativa de golpe, quando Donald Tranqueira perdeu as eleições lá, Joe Biden ganhou, um grupo tentou o golpe e atacou o Capitólio lá, que nem aqui no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023, mesma coisa. Esse deputado aqui, ele foi um dos que realmente investigou tudo isso. Várias pessoas presas, milhares de perfis bloqueados. Por isso que eu falo, quando o Elon Musk mostrou lá que 150 perfis foi bloqueado do X Brasil, né? De 2021 a 2023, foi pouco demais. Nos Estados Unidos, eles bloquearam milhares de perfis, muito mais perfis de gente golpista. E esse deputado investigou tudo isso, onde tem centenas de pessoas que respondem, muitas presas e já condenadas. Esse aqui, deputado, foi um dos deputados que levantou uma frente parlamentar
no final do ano de 2022, quando teve as eleições aqui no Brasil, em que Lula ganhou as eleições e começou o bloqueio das vias e todo aquele movimento de que Lula não subiria a rampa, não sei o quê, e Bolsonaro dizendo que não entregaria a faixa, Bolsonaro calado, e quando se falava, ele falava só pro gadinho lá no espelho d'água do palácio, com palavras assim de intuição golpista. Esse aqui, criou uma frente parlamentar e foi no Joe Biden. Joe Biden, o presidente lá então. E falou para Joe Biden se manifestar oficialmente, mandando um recado para Bolsonaro, que se Bolsonaro tentasse um golpe, que ele ficaria isolado. Que ele ficaria isolado e que os Estados Unidos ia isolar totalmente qualquer tipo de ligação com o Brasil, seja comercial, seja de fazer parte de conselhos e tudo mais. Ia boicotar o Brasil, sim. A partir desse movimento desses parlamentares, encabeçado pelo Jaime aqui, o que aconteceu? Joe Biden se manifestou e mandou um recado para Bolsonaro. Se você tentar o golpe, nós não estaremos com vocês. Pelo contrário, pelo contrário. E por que eles fizeram isso? Porque não tinha prova nenhuma. Não teve prova nenhuma de golpe nem nada. Inclusive, os Estados Unidos mandou gente do FBI, agente secreto, para cá, para ser olheiros do processo eleitoral para saber se estava tendo fraude, se não, e não chegaram em fraude, não chegaram a nada. Aí ocorreu. Então, esse deputado aqui, o Jaime, teve um papel muito importante dentro dessa dinâmica para a manutenção da nossa democracia. Ele estará junto com o senador Sanderson. O senador Sanderson também estará junto com essa comissão de deputados e senadores que vão para os Estados Unidos. Já estão nos Estados Unidos, tá? Esse deputado também aqui, que é um democrata. E o objetivo é exatamente isso, criar essa frente internacional em defesa da democracia. E outra meta importante é que eles vão a palavra certa que eu quero achar, porque às vezes a palavra certa faz uma diferença tremenda. Eles vão contrapor esse movimento que foi levantado por bolsonaristas, leias, por grupos de extrema direita, não só aqui no Brasil. Essa patifaria de Eduardo Bolsonaro, desse grupo que já viajou para os Estados Unidos, já foi para a Europa, inclusive Eduardo Bolsonaro estava na Hungria, onde ele foi para uma conferência lá, junto com o Orbán, que é o primeiro-ministro de lá, amigo de Bolsonaro, lá da embaixada, sabe? Que Bolsonaro ficou lá do dia 12 ao dia 14, e a suspeita era que Bolsonaro queria um asilo político. Pois é, Eduardo Bolsonaro, não sei se voltou para o Brasil, mas ele estava lá no dia 27, numa conferência na Hungria, onde tem um governo Orbán de extrema-direita. Então, essa comissão que está sendo criada nos Estados Unidos, junto com Lisiane Gama, Rogério Correia, Humberto Costa, Jandira Fegali, Rafael Brito e o pastor Henrique Vieira, que está indo lá, é para contrapor esse outro grupo de extrema-direita, esses reacionários que estão andando pelo Brasil e pelo mundo, dizendo que estão na ditadura, mas, na verdade, eles querem implantar um governo de extrema-direita, onde eles não aceitam os resultados deflagrados por eleições democráticas e tentam, a partir do pseudo-liberdade de expressão, junto com um bilionário tosco que só quer o faz-me rir e quer poder, porque dinheiro ele tem, quer poder, e puxando o saco de borra-botas de bilionário, eles querem o quê? Implantar o vale tudo nas redes sociais, em que não se tem controle nenhum, em que, de fato, de verdade, não só a democracia estará ou estaria em perigo, mas as famílias também estariam em perigo a partir do momento que se deflagrar o vale tudo nas redes sociais. E é isso que Elon Musk quer fazer. Ele não luta pela liberdade de expressão de ninguém, pela censura, não, em que eles falam que o Brasil está num comunismo, num governo ditatorial. Eles falam isso por quê? Porque eles querem primeiro fragilizar o Supremo Tribunal Federal. Para quê? Um golpe de Estado, meu querido. E não só para isso, para ver se eles conseguem anistia.
porque o propósito de muitos em se levantarem aqui no Brasil contra a democracia, atacando o Supremo Tribunal Federal, é para se livrar da cadeia. É porque eles sabem o que fizeram no verão passado e sabem que está tendo uma investigação muito séria em relação, notadamente, aos autores intelectuais, os mandantes da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023. E dentre eles está o ex-presidente da República, Bolsonaro, deputados e senadores, empresários, líderes religiosos e generais e coronéis. Tem coronéis presos ainda. Então, eles tentam fragilizar o Supremo Tribunal Federal para ver se conseguem se furtar da cadeia. É isso. Fecha isso aí, porque está dando uma luz muito forte aqui, ó. Olha na tela aí para você ver. Fecha de cá, por favor. De cá. Pode fechar. Tá bom. Obrigado. Então, é isso que eles querem, meu querido. Eles querem se furtar da justiça a partir, daqui a pouco, de um acordão. De um acordão de quê, Andréia? De anistia. É isso que eles querem. E eles aproveitam todas essas relações internacionais de extrema-direita para fazer aparecer, ameaçar, tentar constranger. Pra você ter ideia, um grupo de parlamentares dos Estados Unidos, parlamentares democratas, eles fizeram uma investigação da relação de Bolsonaro com Orbán, da Hungria, de extrema-direita, com Putin, da Rússia, e tem mais um, deixa eu ver se eu vejo aqui, um Trump, não podia faltar, né? O Trump, tranqueira. Relacionamentos, conversas e tudo mais dessa galera de extrema direita. Porque a democracia aqui no Brasil, eu sempre falo isso para vocês. A gente fala, a democracia venceu. Tá, venceu uma batalha, não venceu a guerra. A democracia no Brasil, ela resistiu, porque ainda ela continua sob ataque. E existe ainda golpistas nas estruturas de poder, no Senado, na Câmara de Deputados, ex-presidente da República, no Judiciário, nas Forças Armadas. Existe. E a democracia, ela até convive bem com isso, desde que não ameace as instituições e não incite as pessoas ao crime. Até dá para conviver, porque a democracia é isso. Isso é liberdade. Tanto que, se estivéssemos numa ditadura, de fato, meu querido, Bolsonaro já estaria no pau de arara, já estaria preso, Bolsonaro já estaria preso, deputados já estariam presos, senadores já estariam presos, líderes religiosos, não é? Já estariam presos, uma série de pessoas e autoridades, e outras que nem autoridades são, já estariam presos se nós estivéssemos de fato e de verdade numa ditadura. Aí, em nome de uma tal de liberdade de expressão e de combate à censura no Brasil, eles dizem que querem salvar o Brasil. Mas o que eles queriam era implantar uma ditadura. O que eles fizeram foram exatamente um ataque à democracia quando não aceitaram o resultado das eleições em outubro de 2022. Por quê? É interessante a gente observar isso. No início de outubro de 2022, ocorreu o primeiro turno das eleições. E esse foi aceito. Você já parou para pensar nisso? E o primeiro turno das eleições de 2022 foi aceito. Mas como não seria, não é verdade? A maior bancada eleita foi a de deputados federais do PL. 99 deputados foram eleitos pelas urnas que tinha fraude. Como assim? Mas não. O primeiro turno foi ok. Por quê? Porque eles foram eleitos. Aí o segundo turno, quando tinha Bolsonaro e Lula, aí teve fraude. Por quê? Porque Bolsonaro perdeu. Por favor, respeite a nossa inteligência. Isso chega à beira ou à plenitude do cinismo e da hipocrisia. E, sinceramente, nunca provaram fraude nenhuma. E, novamente, eles atacam a democracia a partir do momento que eles vão contra o Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, que é o relator da maioria dessas ações, que, inclusive, vai requerer a responsabilização dos golpistas,
E o pior de tudo não é isso, dentro dessa cena. O pior de tudo é a conurbação e a complacência do próprio Congresso Nacional. É, André? É. O Congresso Nacional procura aprovar situações em que, se o Supremo Tribunal Federal for acionado, o Supremo Tribunal Federal tem que adotar medidas, em muitas situações, impopulares, mas que são medidas que estão previstas na Constituição. Então, o parlamento hoje tenta enfraquecer o Supremo Tribunal Federal em certa medida, aprovando projetos de leis e projetos de emenda à Constituição inconstitucionais. Aí vem o NUMEI que provoca, a partir da aprovação dessa propositura legislativa, provoca o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal tem que julgar e tem que dizer o direito ao caso concreto. E essas situações inconstitucionais, o Supremo derruba. Aí vem o parlamento e fala, o próprio parlamento, não estou falando nem de gadinho, porque o gadinho também faz isso. Fala que o Supremo está tendo um ativismo judicial, que o Supremo está fazendo isso e aquilo, aquilo, aquilo. Um grande exemplo é a questão da desoneração da folha de pagamento. A desoneração da folha de pagamento, o parlamento aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que, segundo estudo do governo federal, não trouxe benefício nenhum, não gerou emprego, nada. Porque ao invés do empresariado investir mais para crescer mais e gerar mais emprego, não, ele pega esse dinheiro e coloca no bolso. Ele pode fazer isso? Pode, problema dele. Só que o governo tinha assim, o vislumbre de que isso geraria emprego e renda, e não estava gerando. Aí o governo pegou e revogou, não prorrogou a desoneração da folha. Aí foi o Congresso Nacional, derrubou o veto e estabeleceu a prorrogação da folha de pagamento. E isso significa o quê? Isenção fiscal. Dinheiro, recurso que não vai entrar nos cofres públicos, ou seja, o governo vai ter que bancar isso. E no projeto da prorrogação da desoneração da folha, não se colocou o estudo do impacto financeiro, segundo o Supremo Tribunal Federal e segundo o governo federal. Ou seja, quem vai bancar essa despesa? Ou seja, de onde vai vir a receita para bancar essa situação? E segundo a Constituição Federal, todo projeto de lei ou todo projeto de emenda à Constituição que causa impacto financeiro ao Executivo, dentro do projeto legislativo tem que vir o estudo de impacto financeiro e de onde vai vir o recurso para bancar aquele custo, aquela despesa. De modo que, se não tiver isso agregado junto ao projeto de lei, ele é inconstitucional. Tem que ter a fonte de custeio, tem que ter a fonte de receita, de onde vai vir o estudo de impacto financeiro. E segundo a AGU, Advocacia Geral da União, que provocou o Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade, não tinha isso, de onde vinha o dinheiro para pagar. Aí o Supremo Tribunal Federal, diante dessa situação, colocando a Constituição em conflito. Caiu, gente? Caiu e voltou. Escreve aí, gente. Estão tentando derrubar a live de novo? Chora, gadinho, sem anistia. Chora, mas senta e aprende. Vou repetir. Aí, o que aconteceu? A Advocacia Geral da União, então, acionou o Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar isso e para voltar à oneração da folha. Aí, o Supremo Tribunal Federal, decidindo conforme o Zanin, Cristiano Zanin, conforme a Constituição, suspendeu a eficácia dessa norma, dizendo que não vai voltar a desoneração da folha, porque não tem a fonte de custeio nem o impacto financeiro dessa situação. Cristiano Zanin decidiu. Na sexta-feira já foi para o plenário, e no plenário já tem 3 votos para manutenção do voto do relator Cristiano Zanin, continuar a oneração da folha e não continuar a oneração da folha e não a desoneração, conforme está escrito na Constituição Federal. Luiz Barroso
Caiu de novo. Estão querendo derrubar de novo. Ah, não. Ô, meu pai. Ô, meu pai. Aí o que aconteceu? Já tem 3 votos para manutenção aqui da decisão de Zanin, ou seja, para derrubar a eficácia dessa lei aprovada pelo Congresso Nacional e que cria uma visão de antipatia das pessoas para com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque as pessoas têm que sentar e aprender para entender tudo que eu estou dizendo aqui, porque senão eles vão na conversa do gado. E na conversa, infelizmente, parte do parlamento, que quer trazer o quê? O enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal. Mas, Andréia, mas por que, que o parlamento quer fazer isso? Pode tirar isso aqui, por favor? Mas por que, que o parlamento quer fazer isso, Andréia? Pra você ter ideia, eles estão colocando lá, estudando projetos de leis e projetos da Constituição para tirar poder do Supremo Tribunal Federal. Poder, por exemplo, do Supremo decretar busca e apreensão dentro dos gabinetes de deputados e senadores. É para isso. A partir de um pseudo-ativismo judicial, em que por detrás do ativismo judicial está o quê? A leniência, a omissão do legislativo. O judiciário age quando ele é provocado. E ele sendo provocado, ele tem que dizer o direito ao caso concreto, mesmo que não haja norma estabelecendo aquele fato social, aquele conflito. Mesmo não havendo, o judiciário tem que decidir. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, estabelece que o judiciário tem que dizer o direito ao caso concreto. Mesmo que não haja norma, lei sobre aquela situação, ele tem que dizer. Aí, quando ele diz, aí vem o parlamento que deveria ter feito a lei e fala: isso é ativismo judicial, é o judiciário querendo legislar. Não, ele tem que decidir. Ué, Andréa, mas se não tem lei, como que ele vai decidir, Andréa? A LINDB, a lei diz que vai decidir conforme a jurisprudência, conforme os costumes, é o direito consuetudinário, os costumes, e com uma analogia. Casos semelhantes, que tem a legislação própria, pode decidir. O que não pode é ficar calado. Aí eles falam que é ativismo judicial. E o pior de tudo, essa parte que eu acabara de explicar, quando eles fazem a lei ou a emenda à Constituição, sabendo que é inconstitucional, e fazem para lá na frente o STF ser provocado e decidir, o STF derruba a norma porque é inconstitucional e eles falam: tá vendo, a gente faz a lei e o Supremo derruba, isso é o ativismo judicial. Aí você fala assim: mas Andréia, como que você sabe que eles sabem que é inconstitucional? Talvez eles não sabem. Sabe, meu lindo e minha linda. Para ser aprovado um projeto de lei ou um projeto de emenda à Constituição, ele tem que passar necessariamente pela Procuradoria da Casa. A Procuradoria faz o parecer. Aí você fala assim: não, Andréa, mas a Procuradoria vai fazer um parecer pela constitucionalidade se ele é ilegal? Infelizmente, meu querido, muitas vezes fazem. Mas por quê? Porque a presidência da Procuradoria é escolhido pelo presidente da casa respectiva. Vou te explicar. Quem escolhe o presidente da Procuradoria da Câmara de Deputados Federais é Arthur Lira, o presidente da casa. Quem escolhe a presidência da Procuradoria do Senado Federal é o presidente Rodrigo Pacheco. Você está entendendo por que eles querem tanto a presidência do Senado e a presidência da Câmara de Deputados Federais? Porque eles têm tudo na mão. E essa presidência desse procurador aqui, são vários procuradores, muitos concursados, verdade, e muitos têm autonomia, verdade, verdade. Que dá o parecer que pouco ele não pode ser mandado embora. Só que o que faz o presidente, que é o cargo de confiança colocado pela presidência respectiva, no caso Arthur Lira ou Rodrigo Pacheco, se ele não fizer um parecer conforme o presidente quer, ele cai da presidência do jurídico da casa. Então, fazem, sim, pareceres para dar uma pseudo-constitucionalidade para uma situação que é flagrantemente inconstitucional. Eu já fui assessora jurídica de uma casa parlamentar.
É por isso que eu estou dizendo para vocês que isso acontece. Eu vi isso acontecendo, onde eu era fazia a parte jurídica do gabinete X. Aí chegava o projeto de lei Y para mim analisar. Eu olhava, a primeira coisa que eu olhava, o parecer da casa, porque o parecer da casa vai dizer tudo. Qual é a vontade política e qual é a verdade, se é constitucional ou não. E em muitos projetos inconstitucionais, estava lá a Procuradoria da Casa falando pela constitucionalidade do projeto, sendo que era absolutamente inconstitucional. E isso acontece em câmaras municipais, acontece em assembleias legislativas e acontece no Senado e na Câmara de Deputados Federais. E reitero, eu vivenciei isso em pele. Onde eu olhava e falava, não, mas isso aqui é inconstitucional. Não, mas a Procuradoria fez o parecer pela constitucionalidade, então aí vem um caráter político. E muitas vezes cretino também. E é isso que está acontecendo. Uma cretinice do Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque vai ter deputado que vai ser preso e vai ter senador que vai ser preso. Porque são golpistas e aprontaram e fizeram. E nesse momento, toda essa situação contra o Supremo Tribunal Federal está mais grave, sabe por quê? Porque Arthur Lira está aceitando e sendo até complacente, e Rodrigo Pacheco está aceitando e sendo até cúmplice. Mas por que, Andréa? Por causa das eleições internas que terão ali, que haverá ali no início do ano, em que Rodrigo Pacheco vai deixar a presidência, mas ele quer colocar o seu sucessor no Senado, da presidência do Senado. Isso significa o quê? Poder e cargos. Lembra da presidência da Procuradoria? Pois é, são dezenas, dezenas e dezenas de cargos. E também Arthur Lira também quer fazer o seu sucessor. E para isso eles precisam o quê? Acomodar os interesses. Para quê, Andréa? Para conseguir o voto de X, Y, Z. E no início do ano fazer os seus respectivos sucessores. Leia-se, ter mais emendas e continuar tendo cargos. E poder. Acredito que, inclusive, depois que houver essas eleições, no início do ano que vem, vão baixar a bola. Mas até lá, tem muita água para correr e muito desgaste, mentira, desinformação para acontecer. Por isso, quando eu falo para o gadinho, senta e aprende, é porque aqui a gente ensina. Para você não ser enganado e manipulado. Viu, meu lindo e minha linda? E agora, eu fiz uma pergunta para você. Quem corre mais? O cavalo ou o jacaré? Quem? Responde. Se vocês não responderem, eu vou não. Não vou não. Eu perguntei no início da live, que eu quero saber quem é que estava aqui comigo também. Quem corre mais? O jacaré ou o cavalo, meu lindo? Escreve, escreve que eu vou explicar. Isso é importante para a gente ir abrindo a mente. Abrindo a mente. O jacaré ou o cavalo? Maioria cavalo, né, meu lindo, minha linda? É cada cavalo que eu vou te falar que o bicho corre, menino. Agora, quando o jacaré também vai para o seu rumo, você está lascado. A resposta depende. Depende do ambiente. O jacaré dentro da água corre mais do que o cavalo. O cavalo foi feito para correr na terra, o jacaré na água. Por isso, depende. Depende da onde. Foi escrito um texto que eu achei muito interessante no site do My News, do Coluna do Cid. O jacaré pode ser mais veloz do que o cavalo,
Aí ele discorre sobre toda essa situação, que é exatamente essa resposta: depende do ambiente. Tudo depende do ambiente. Por exemplo, eu tenho uma comunicação aqui com vocês em que eu faço questão de ser uma comunicação bem espontânea e natural. Por quê? Porque eu tenho a liberdade de fazer isso com vocês. Num tribunal, diante de tal, é lógico que eu vou usar todo um outro arcabouço teórico, formal, que é necessário para aquele ambiente. Nesse ambiente aqui, o nosso papo é reto, e eu tenho a liberdade de usar linguagem de expressão, figurações, enfim, isso é importante. E dentro desse ambiente eu quero falar um pouquinho sobre comunicação. O governo Lula tem que melhorar na sua comunicação. É exatamente o que esse texto da coluna do Cid, do My News, fala. Vou deixar o link no primeiro comentário para vocês. O governo Lula tem que melhorar na comunicação. Por exemplo, aí o autor usou até o exemplo do presidente do México. O presidente do México, para tentar derrubar fake news, a extrema-direita também, que trabalha muito com mentira e fake news, todo dia de manhã ele comunica-se com jornalistas e fala o que está acontecendo, o que não está acontecendo, que é mentira, o que não é mentira. Esclarece a situação. Porque quando se faz isso logo de manhã, preste atenção nisso, que eu já expliquei isso para vocês, mas é muito importante. Quando se faz isso logo de manhã, um presidente da República e coloca, ele tem a capacidade de pautar o debate do dia. Ele tem a capacidade de pautar os assuntos que serão discutidos, debatidos durante o dia pelas TVs, pelas redes sociais e tudo mais, a partir de informações claras e diretas. Se ele não faz isso, a mentira dos bolsonaristas da extrema-direita fica pautando o debate. Por exemplo, está dizendo aí, os bolsonaristas estão propagando nas redes sociais de forma muito veemente que Lula vai cortar dinheiro da saúde, o teto da saúde, vai cortar o teto da educação, que vai tirar dinheiro. Isso está assim, ó, viralizado nas redes sociais. O que a área de comunicação tinha que fazer? Lula tinha que não precisava ser todo dia, mas segunda, quarta e sexta, vir na parte da manhã e explicar. Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Se for verdade, explicar. É assim, assim, assim. Por quê? Porque ele vai ter o poder de pautar o debate nas TVs e nas redes sociais, tendo um maior conteúdo para derrubar fake news. Eu sempre falo aqui para vocês, a gente só derruba a mentira com a verdade. E para isso a gente tem que produzir o quê? Conteúdos. A gente produz conteúdos, vocês curtem, o YouTube indica para mais pessoas, vocês comentam, o YouTube indica para mais pessoas, e vocês mesmos ecoam isso compartilhando. Agora, se não tiver conteúdo para compartilhar, não tem jeito. Por isso que a gente faz 3 lives todo dia. 8h30, 12h30 e 16h30. Aqui vocês têm conteúdo de manhã, na hora do almoço e à tarde para propagar. E o governo precisa disso, não só de videozinhos, lacradores, que também faz parte, porque a extrema-direita trabalha com isso, mas precisa de ter conteúdo para pautar os debates. E para isso tem que fazer logo de manhã esclarecimentos de fatos, atos e boatos que estão ocorrendo. Se não, a extrema-direita vai continuar pautando os debates, a partir de mentiras, de fake news e, especialmente, desinformação com meias-verdades, que eu faço questão de sempre explicar aqui. Gente, não é bem assim. É assim, 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 assim. E para saber, tem que parar para entender, porque tem situações que são complexas e que precisa de um arcabouço teórico maior para as pessoas entenderem. E é nesse campo que eles trabalham. E travou de novo, voltou. Acho que voltou, né? Voltou, gente? Voltou? Voltou! Ô, meu pai, sem anistia. Esse povo fica tão chateado quando é conversa séria, não é? Aí eles querem derrubar de tudo quanto é jeito. Mas é isso.
Fala aqui, aqui não. E para encerrar, achou uma relatora para o relatório de cassação de Chiquinho Brasão. Tinha que ser mulher, de esquerda e negra, para fazer justiça a Marielle Franco. Porque um monte de marmanjo, homem, branco, deputados, ó, pegaram o seu banquinho, saíram de fininho com medo para não fazer o relatório de cassação de Chiquinho Brasão. Medo ou cúmplice? Foi o que aconteceu, meu querido. Na Comissão de Ética da Câmara de Deputados Federais, não se achava um deputado para fazer o relatório de cassação de Chiquinho Brasão. Foi escolhido um, saiu fora. Foi escolhido outro, saiu fora. Foi escolhido outro, saiu fora. Não, foi uma loucura. O presidente lá já estava sem saber o que queria fazer, porque ninguém que queria, ninguém quis ser relator da cassação aqui do mandato de Chiquinho Brasão pelo Conselho de Ética por falta de decoro, já que ele é um dos principais ali investigados e, segundo a Polícia Federal, é o mandante do duplo assassinato de Marielle Franco, junto com Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, todos presos. Inclusive, ele está no regime de RDD, regime diferenciado, disciplinar diferenciado, isolado totalmente, numa penitenciária de segurança máxima no Mato Grosso do Sul. Ele, o irmão dele, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa. Não achava nenhum deputado para fazer o relatório. Eu até falei aqui com vocês, será que é medo? Então, tem medo porque diz que ele é perigoso, né? Diz que os Domingos Brazão são muito perigosos. Será que era medo desses deputados? Será que era frouxo mesmo? Ou será que cumplicidade com a milícia? Eu não sei. Eu sei que até que, enfim, achou uma deputada federal com coragem. E tinha que ser de esquerda, mulher e negra. Que vergonha para vocês, marmanjos, hein? É a Jaque Rocha, do PT. Parabéns. Ela vai fazer. Ela vai fazer. É, meu querido. O mundo não gira. O mundo capota. E é engraçado que, dentro do processo, e dentro da nossa vida, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. O que, Andréa? O que vale num processo? Qual é a verdade dentro de um processo? É os fatos. Nós temos que ver os fatos para a gente conseguir enxergar a realidade. Infelizmente, o Congresso Nacional tem uma banda podre, que eu digo até faz parte de milícias, tem uma outra que se acovarda diante das lutas verdadeiras, mas ainda bem que ainda tem um grupo de combatentes, daqueles que realmente têm coragem de fazer e ir para o enfrentamento. Coloca a deputada aqui. E a Jaque Rocha, até o momento, não se furtou e não fugiu à luta. Pelo contrário, segundo informações, ela será a relatora e terá a coragem de fazer aquilo que, reitero, os marmanjos não teve coragem de fazer. Parabéns a Jaque Rocha. Estamos junto com Jaque Rocha. Precisamos de mais Jaque Rochas no poder. E fora o Gadinho, fora Arthur Lira, fora o povo que morre de medo de enfrentar e ir para o embate, para o combate. E por isso que eu digo e repito, a democracia resiste e ela vai continuar resistindo paulatinamente. Quando a gente diz aqui, nós somos resistência, é por isso. Enquanto houver democracia, haverá resistência para a sua manutenção. Senão ela cai. Porque o que tem de golpista por aí, disfarçado do pseudo Deus, pátria, família e liberdade, é uma grande patifaria. Escreve aí, meu querido, minha querida. Somos resistência, queremos justiça. Parabéns para Jaque. Pode tirar. Tamo junto sempre. Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Às 12h30 eu volto com as principais informações aqui para você. Quem gosta, fica. Quem não gosta, pega o seu banquinho e pode sair, porque o caminho do feio é por onde ele veio e tá tudo bem. Mas te dou um conselho. Senta e aprende, porque aqui a gente ensina. Meu querido, muito obrigado. Beijo no seu coração. Se cuida. Até a próxima live. Tchau, tchau.